E vamos continuar falando aqui de Covid-19, um estudo recente ainda sem revisão pela comunidade científica, mas que foi desenvolvido aí por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, sugere que distúrbios digestivos, como refluxo, podem estar associados a um risco aumentado de morte por Covid-19. Quem nos explica mais sobre o assunto é o médico gastroenterologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Hugo Gonçalo Guedes. Também participa desse bate-papo com a gente hoje, Jéssica Dias. Doutor Hugo, seja bem-vindo ao nosso Tom Maior. Muito obrigada pela disponibilidade em participar com a gente. E telespectadores da TV Sagres, fico muito feliz de estar aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Dois temas tão importantes, os cuidados de Covid e os cuidados do aparelho digestivo. Nós que agradecemos a disponibilidade. Jéssica Dias, excelente tarde para você. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Oi, Letícia. Ótima tarde a você, a todos que nos acompanham no Tom Maior. Uma boa tarde também especial ao Dr. Hugo, nosso convidado de hoje. Doutor Hugo, bem o senhor falou, né, dois assuntos muito importantes. Eu vou começar aí pelos distúrbios digestivos e eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o refluxo gastroesofágico. Ótimo, excelente pergunta para a gente começar. Só para deixar claro ao pessoal que está nos assistindo, na verdade eu sou endoscopista. Eu sou um médico que é formado em especializações para trabalhar com diagnósticos e terapêuticas do aparelho digestivo através dos exames endoscópicos. E aí entra o sinal e os diagnósticos da doença do refluxo. Muitos pacientes sentem azia, queimação, dor abdominal, e isso marca sinais da doença do refluxo gastroesofágico, que acontece quando a acidez, o ácido que está no nosso estômago, reflui ao esôfago numa intensidade muito mais frequente do que o habitual. O nosso estômago ele está preparado para aguentar um ambiente mais ácido, mas o nosso esôfago não. E a acidez persistente no nosso esôfago gera essas sequelas que se repercutem em dores, em azia, em queimação, mas que depois podem evoluir com o passar do tempo até para a formação de câncer. E esse é um problema sério que precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado. Doutor Hugo, muitas pessoas têm assim, aquela ideia de que refluxo é somente uma doença, um problema que acontece com os bebês, mas é muito comum também que em adultos tenha, né? Sim. Na verdade, todos nós ficamos ansiosos quando os nossos bebês recém-nascidos acabam regurgitando e choram, mas, na verdade, esses sintomas vão nos acompanhar desde a nossa primeira infância até pacientes idosos, porque o problema básico, na verdade, está em uma questão anatômica. Existe uma área de frouxidão entre a transição do esôfago para o estômago, numa região que nós chamamos de esfíncter esofagiano inferior, e ali também está o nosso pilar diafragmático. É uma região anatômica que faz a transição entre o tórax e o abdômen, e isso nos dá uma integração, uma pressão abdominal que nos controla e evita que aconteça o refluxo do estômago para o esôfago. Quando existe uma desregulação dessa região, seja por uma falha anatômica ou seja por outra condição em especial, o paciente acaba tendo muito mais refluxo. E para isso não tem idade. Então a gente hoje entende que o refluxo, por exemplo, é o principal fator de risco para o adenocarcinoma de esôfago. E a sequela do refluxo de longo prazo é que gera isso. Então, idosos também estão muito sujeitos a essa doença. Doutor Hugo, você já começou a citar aí algumas respostas da minha próxima pergunta, que é como o refluxo pode aí afetar a saúde da pessoa. Pois é, Letícia, tem várias apresentações diferentes do refluxo e veja, praticamente todos nós em algum momento da nossa vida sofremos com alguma queimação ou um tipo de azia e normalmente depois de uma refeição um pouco mais copiosa, aquele churrasco do final de semana, uma cervejinha que acabou, que passou um pouco mais no final de semana e a gente começa a segunda mal. E isso você pode ser jovem, pode ser idoso, você está sujeito. Isso ao longo do tempo, com a maior frequência, vai impactando no seu dia a dia, vai limitando as suas funcionalidades. E se a gente não trata isso, a gente acaba perdendo nossa capacidade laboral e a nossa saúde.
E para você ter ideia, refluxo pode se apresentar de algumas outras formas que não são somente essas. Uma das maiores causas de tosse crônica é o refluxo. Muitas vezes procuram-se médicos otorrinolaringologistas, pneumologistas, para fazer esse tratamento de tosse crônica que não se resolve. E, na verdade, a resposta está no esôfago, na avaliação do aparelho digestivo, diagnosticando um refluxo onde você pode tratar. Então, as implicações podem ser desde impactos do nosso dia a dia, pontuais, que quase todos nós sofremos, até uma consequência disso e até situações piores, como até um câncer. Pode-se tratar algumas vezes com medicações do refluxo, mas até o uso continuado dessas medicações podem gerar problemas para nós. Hoje a gente entende que medicações para tratar o refluxo por longo prazo aumentam o risco de demência, de senilidade, de AVC, de infarto. Então a gente precisa ser um pouco mais incisivo nesse tratamento e não ficar realmente esperando que um dia a gente tenha uma complicação. Doutor Hugo, então, com base no que o senhor acabou de falar, o diagnóstico para o refluxo é difícil? Não, o diagnóstico para o refluxo ele não é difícil. Ele parte exatamente da minha área, a avaliação clínica seguida da avaliação por endoscopia digestiva, um exame pouco invasivo, com sedação e que é muito seguro e que tem-se disponibilidade em praticamente todas as regiões do país hoje em dia. Os médicos habilitados a cuidar do aparelho digestivo, como os cirurgiões do aparelho digestivo, os gastroenterologistas, os endoscopistas, podem dar seguimento adequado aos pacientes e fazer assim a avaliação endoscópica, perceber o refluxo, interpretar o sintoma clínico do paciente e, caso necessário, dar sequência a outros procedimentos diagnósticos, como estudos de pH-metria e de função motora do esôfago. Basicamente, no Brasil todo, nós temos condições de fazer esse diagnóstico e evitar problemas maiores. Doutor Hugo, no comecinho aqui do nosso programa, antes de começar a nossa entrevista, eu conversava com o Vinícius Tondolo e ele falou que para ele o refluxo aparecia sempre quando ele tinha uma carga emocional mais pesada, uma preocupação, um estresse, e aí o refluxo aparecia. Que situações podem causar o refluxo? Excelente pergunta, Letícia. Muitas vezes nós temos as condições anatômicas que favorecem o refluxo, mas temos até bons hábitos. Porém, o nosso dia a dia acaba fazendo com que a gente vá errando nos hábitos e a gente vá persistindo com isso. Por exemplo, o nosso estresse do dia a dia acaba quebrando um pouco de barreira de bicarbonato do estômago e aumentando a nossa agressão ácida, não somente ao estômago, mas podendo potencializar o refluxo. E alguns vícios do nosso dia a dia podem fazer com que a gente acabe piorando esses sintomas sem nem perceber. Por exemplo, deitar logo junto das refeições, fazer refeições muito volumosas, principalmente à noite, excesso de alimentos gaseificados, como refrigerantes, cafés, pimentas, excesso de gorduras e frituras. E vejam que eu estou falando coisas que praticamente vão estar no dia a dia de quase toda a população. Esses erros alimentares fazem com que a gente aumente muito o nosso risco de sofrer da doença do refluxo. E, doutor Hugo, eu queria entrar então nesse assunto desse estudo que ainda não foi concluído, que relaciona a Covid-19 a esses problemas de refluxo, problema do sistema gástrico, né? Qual que é a relação, então, da Covid com esses problemas de refluxo? Essa ainda é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, esse estudo é um estudo experimental. Ele simplesmente levantou uma hipótese baseada numa análise de uma enzima que eles estudaram e que há uma maior frequência em pacientes que sofrem sequelas de refluxo. Então, na verdade, esse é um estudo que levantou uma hipótese apenas para tentar melhorar ou estudar um pouco mais o paciente que é acometido pela Covid. Hoje, não é possível fazer a associação entre doença do refluxo gerar pior desfecho para a Covid. Essa associação realmente ela não é provada e não podemos pensar assim. Esse trabalho é apenas um único estudo experimental que levanta essa hipótese. Na verdade, a gente sempre tenta entender alguma forma de contribuir para a melhora do paciente que está acometido pela Covid, ou até de tentar entender que problemas de saúde esse paciente pode ter
e assim saber se ele vai ter um risco maior de um evento, um quadro ruim ou não. Só para vocês terem ideia, doenças oncológicas, refluxos, Covid, hoje em dia a gente está envolvido muito no cenário do Covid atrapalhando ou interferindo em todas as doenças. Ano passado, nós tivemos em maio uma reportagem que chamou muita atenção, que por causa da pandemia e da subinterpretação de outras doenças, basicamente 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas com câncer no ano passado por causa da Covid. E isso acontece tanto quanto com o refluxo. Então, eu acho que a maior informação dessa pesquisa não é necessariamente relacionar Covid com refluxo. Isso não é verdade, ainda, pelo menos. Mas a maior informação dessa pesquisa é alertar a população de que a doença do refluxo é uma doença séria, é muito frequente e que tem tratamento. E os tratamentos vão desde o acompanhamento clínico, como mudança de hábitos, uso de medicações, ou até cirurgias que podem reconstruir aquela região anatômica. E ainda mais recente, surgiu aí nos Estados Unidos há alguns anos, e nós estamos trazendo isso para o Brasil, um procedimento por endoscopia, que se propõe a reconstituir essa região do esôfago para o estômago de uma forma bem menos agressiva e fazendo com que alguns pacientes que antes precisavam usar medicação por muito tempo, ou até pacientes que não queriam se operar, eles não tinham uma resposta, eles não tinham uma alternativa. E agora, até pelo avançar das técnicas endoscópicas, hoje a gente consegue trazer esse procedimento para o Brasil para beneficiar esses pacientes. Doutor Hugo, o senhor citou aí que ainda é um estudo, né, o estudo da USP, da Unicamp, é um estudo ainda que não tem revisão pela comunidade científica, mas eu te pergunto, mesmo, né, não tendo aí essa revisão, essa aprovação, essa confirmação de que isso liga, né, uma coisa à outra, o que esse estudo pode colaborar aí com o enfrentamento à Covid? Pacientes que têm refluxo podem receber também, depois desse estudo, depois de um aprofundamento nesse estudo, um tratamento diferenciado, até porque a gente vê aí tantas pessoas, tantos médicos à frente, né, da Covid-19, lutando, né, para salvar vidas, e às vezes tem um método aí quando diagnostica o refluxo ou qualquer outra comorbidade. Uma boa pergunta, Letícia. A sua pergunta reflete um anseio de todos nós médicos. Hoje, a Covid acomete tantas pessoas de tantas formas diferentes e ceifou tantas vidas de pessoas próximas que isso nos deixa num mar de profundidade, tristeza e preocupação muito grande. É urgente por todos nós identificarmos medicações ou alguma coisa que possa fazer diferença na evolução dessa doença. Mas, infelizmente, até agora, nós não temos. Hoje, o que a gente sabe que faz diferença é o isolamento social, é o álcool gel e o uso da máscara durante todo o tempo. Tirei apenas para essa entrevista, mas assim que acabar, ela já vou colocar. Não existem medicações nenhuma hoje ainda que ajudem a melhorar desfecho ou que façam tratamento para a Covid. Eu sei que as pessoas ficam muito ansiosas e receosas e querem alguma coisa para tentar ajudar. As pessoas acabam se confiando em verdadeiros abecedários médicos que possam ajudar, hipóteses de pesquisas experimentais outras que sugerem medicações A, B e C, mas, na verdade, a gente tem que ter um pouco de prudência, porque sair pensando que estudos observacionais podem ditar a nova regra do Covid pode fazer com que a gente acabe sujeito aos efeitos adversos dessas medicações e até ter um desfecho pior, porque a gente está tendo problemas. Eu mesmo, no meu consultório, na minha prática, tive 2 pacientes que tiveram pancreatites agudas, condições graves inflamatórias do pâncreas, porque esses pacientes estavam tentando usar medicações para tratar Covid que não têm evidência, que trabalhos experimentais tentaram mostrar que isso funcionava. Então, a gente tem que ter um pouquinho de seriedade, preocupação. Eu acho que pensar na doença do refluxo, cuidar da doença do refluxo, entender as alternativas de tratamento são fundamentais. Mas hoje, ainda não enxergo um cenário onde o refluxo está diretamente relacionado à Covid. É importante a gente ficar atento. Quem sabe um dia a gente vai ter, mas ainda não temos isso. E, doutor Hugo, tem alguma forma da gente prevenir a doença do refluxo?
muito bom. A gente precisa melhorar um pouco dos nossos hábitos para tentar realmente não sofrer com isso. Eu falei aqui agora no meio da entrevista de alguns hábitos comportamentais que, se a gente for ver, fazem prática do nosso quase todo dia a dia. Quem numa repetição pública não acaba tomando um cafezinho a mais, ou quem no final de semana não exagera um pouco a mais. Então, gente, o refluxo, como a gente viu, é uma coisa que vai nos acompanhar do nosso nascimento até a nossa idade idosa. Nós temos que poupar a nossa saúde do esôfago. E aí vem os bons hábitos. Os métodos preventivos vão surgir a partir das mudanças comportamentais. Perder peso quando houver excesso de peso, diminuir o excesso de calorias e gorduras que nós ingerimos, evitar o excesso de líquidos junto às refeições, preferencialmente tomar líquidos apenas meia hora antes ou meia hora depois, tá? Pacientes que têm muitos sintomas, deitar com a cabeceira um pouco elevada da cama, hábitos saudáveis como ingestas de vegetais, hábitos de exercícios físicos regulares, podem fazer grande diferença na sintomatologia do refluxo. Olha, eu sou boa para, depois do almoço, sair correndo para o sofá para tirar um cochilinho, viu, doutor? É complicado isso, eu vou ter que tomar cuidado. Não faz isso, hein? Senão daqui a pouco você vira minha paciente. Pois é, eu espero que não por isso, que eu espero continuar só aqui nas entrevistas, conversando com o senhor, tirando aqui todas essas dúvidas. E para a gente encerrar, doutor Hugo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos avanços aí para o tratamento do refluxo. Muito legal. A sua pergunta é importante, Letícia, porque exatamente a gente marca esse começo de 2021 como um momento muito importante para o tratamento da doença do refluxo no Brasil. Como eu falei para vocês há pouco, a gente pode tratar o refluxo, dependendo da intensidade dele, com medidas comportamentais, medicações e, em último caso, cirurgias. As cirurgias ficavam para pacientes que tinham refluxo e várias alterações anatômicas graves, e as medicações para pacientes com alguns casos leves. Os pacientes que tinham quadros moderados de refluxo ficavam no limbo e acabavam usando medicação por muito tempo. E aí estão sujeitos aos efeitos adversos dessas medicações por longo prazo. Nos Estados Unidos, há alguns anos, surgiram técnicas por endoscopia que permitem a gente fazer uma cirurgia por endoscopia, uma forma de reconstruir essa transição entre o esôfago e o estômago. A gente entende que isso serve demais para o paciente que tem o refluxo na intensidade moderada e que está exposto há muito tempo a essa medicação. Nos Estados Unidos, isso era feito com uma certa frequência já, e o FDA já aprova essa medicação, esse tratamento com uma certa regularidade, com segurança e eficácia. E, finalmente, o Brasil vai começar a fazer esses procedimentos. Nós treinamos os primeiros 20 médicos endoscopistas no país, e isso foi possível graças ao avanço das técnicas endoscópicas e à formação de médicos dedicados ao procedimento, médicos endoscopistas que são capazes de intervir. Através desse procedimento, que é um procedimento ambulatorial, e por endoscopia, a gente faz uma cirurgia muito semelhante à cirurgia convencional, reforça essa região e diminui a necessidade de medicação do paciente. A taxa de sucesso passa de 90% e as complicações são bem menores do que as técnicas cirúrgicas. Então, a gente está muito ansioso aí e com muita vontade de mudar o tratamento do refluxo para a população brasileira a partir desse ano. Assim, nós esperamos, viu, doutor? Conversamos com o médico gastroenterologista, endoscopista e membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Hugo Gonçalo Guedes. Doutor Hugo, muito obrigada pela sua participação. Conto com a sua presença em outros momentos aqui no nosso Tom Maior. Eu que agradeço. Aproveitem agora todos aí o Sagre em Tom Maior e fiquem bem. Saúde. Muito obrigada e também a você, Jéssica Dias. Estamos aí chegando na reta final da semana e eu te espero amanhã para a gente sextar de leve, né, doutor? Vale ressaltar. Combinado, Letícia. Até amanhã para a gente sextar. Um grande abraço também ao doutor Hugo e a todos que nos acompanharam aqui no Tom Maior. Até amanhã. E para você acompanhar todos os destaques aqui com a entrevista com o doutor Hugo, é só acessar o nosso sagresonline.com.br.